Se Olá a apresenta. todos, eu sou o Pedro, aqui atrás das câmeras está a Giovana. Fala de novo, porque na hora que você falou, eu falei. Mas não precisa me falar que eu tô atrás das câmeras, não. Olá a todos, eu sou o Pedro. Hoje nós estamos iniciando uma série de entrevistas aqui com os docentes da Universidade Federal do ABC para apresentar para a comunidade um pouco sobre a área, das linhas de pesquisa, os docentes, o que eles fazem. Hoje eu estou aqui com a professora doutora Lívia Camargo para iniciar essa série de entrevistas. Então eu gostaria de perguntar, Pro, fale um pouco sobre você, as suas linhas de pesquisa, suas áreas de atuação. Introduza-se para quem está vendo aqui. Olá, pessoal. Então, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha trajetória e das minhas linhas de pesquisa, né, da minha atuação. Então, bom, eu sou Lívia Seno Ferreira Camargo, eu sou cientista, professora, mãe do Lucas, estou como docente aqui na Universidade Federal do ABC, nos cursos do bacharelado em Ciência e Tecnologia, bacharelado em Ciências Biológicas e bacharelado em Biotecnologia. Bom, o meu interesse pela ciência começou no início da minha graduação, posso dizer assim. Eu fiz iniciação científica desde o primeiro ano de graduação. E passei por 3 períodos de diferentes laboratórios de iniciação científica e o meu interesse pela minha área atual surgiu ali no final da minha segunda iniciação científica. Eu trabalhava mais com pesquisa básica e quis investigar um pouco mais da ciência aplicada. Foi quando eu comecei na Faculdade de Engenharia de Alimentos e conheci a microbiologia aplicada, que é a área que eu atuo hoje. Falando nessa linha de pensamento, quais são as disciplinas que você leciona aqui na UFABC? Sim, Bioquímica Prática, BSN, aqui na UFABC tem muitas siglas para as disciplinas, então vocês vão se acostumar quem ainda não é daqui. Então, Bases Experimentais das Ciências Naturais, PD, que é Projeto Dirigido, e aí Ministro Específico Microbiologia, né, para os cursos de Ciências Biológicas e Biotecnologia. Além disso, na pós-graduação também a disciplina de Microbiologia aplicada a processos biotecnológicos. Tem alguma que você gosta mais, assim? Eu gosto de todas. Vocês podem dizer que eu estou mentindo, né? Não sei. São diferentes os perfis dos alunos e eu acho que a cada vez que eu ministro uma disciplina, é uma turma diferente, é uma novidade, é um aprendizado para mim também. E eu tenho prazer, né, de desenvolver essa atividade com os diferentes conhecimentos de cada disciplina, né? Então, se eu pego uma turma de microbiologia que é mais avançado no curso, eu pego alunos bastante interessados já, por exemplo, na minha área de atuação, né? Quando eu pego alunos de BSN, ED, né, bioquímica, são perfis bastante diferentes, porque são alunos, muitas vezes aqui na UFABC, que vão seguir áreas muito diferentes da minha. Então, eles vêm com perfis diferentes, curiosidades diferentes, então eu me empolgo bastante em ministrar todas elas a cada ano. Poderia contar um pouquinho sobre a sua área, a sua linha de pesquisa? Sim, a área que eu atuo a gente chama de biotecnologia de microalgas. Então, primeiro eu queria introduzir, para quem ainda não conhece, né, microalgas. O que são microalgas? Basicamente são micro-organismos que fazem fotossíntese, assim como as plantas, né? E onde é que a gente encontra esses micro-organismos? Porque todo mundo que não é da área fica imaginando, mas de onde você tirou isso? Você trabalha com isso no laboratório da natureza, né, gente? Dos lagos, do solo, eles um dia foram isolados do meio ambiente e foram trazidos para dentro de laboratórios para serem estudados, né? E as microalgas, elas têm muitos potenciais que podem ser estudados. E é nisso que se insere a minha linha de pesquisa. Então, avaliar as microalgas, avaliar o potencial dessas microalgas para aplicação para o nosso uso humano, animal, por exemplo. Né? Eu divido assim o meu trabalho em 2 linhas principais de pesquisa. A primeira delas seria a parte de otimização da produção de microalgas, né? Então, para que otimizar uma produção de microalga, né? As microalgas, elas apresentam bastante compostos naturais dentro delas,
como, por exemplo, proteínas, muitas proteínas, e por isso que muitas pessoas conhecem as microalgas como suplementos alimentares hoje em dia, né? Então, otimizar essas microalgas de que forma? Então, a gente estuda como cultivá-las. Então, parte do meu mestrado e doutorado foi construir fotobioreatores para cultivar essas microalgas. Então, o local onde eu vou cultivá-las, as condições em que elas vão crescer, então elas precisam de temperatura adequada, intensidade luminosa adequada, nutrientes para que elas possam se multiplicar muito em pouco tempo, né? O que a gente chama de produtividade. Então, essa é uma das linhas, e a outra linha foi que eu fui aprender, né, me especializar no exterior, na Universidade da Califórnia em San Diego, e após essa especialização eu comecei a trabalhar aí eu faço hoje modificação genética de microalgas, especialmente a Chlamydomonas reinhardtii, para que essa microalga produza biomoléculas, proteínas, né, na verdade, que elas não produzem naturalmente. Então, produção de biofármacos, né, medicamentos, trabalhei no exterior com medicamento para tratamento de câncer, que são as imunotoxinas, e aqui no Brasil venho trabalhando com outras proteínas para uso para outras doenças, né? Então, doenças inflamatórias, no caso dos anticorpos monoclonais, são um exemplo aí, né? E como que essa linha de pesquisa está ajudando a mudar o mundo? Ou também, tipo, a sua profissão como docente também, como que ela está ajudando a melhorar o mundo, assim? Uhum. Bom, aproveitando, né, esse gancho da linha de pesquisa, me motiva muito trabalhar com uma plataforma que eu chamo, né, as microalgas, elas são uma plataforma para produzir produtos para nós, né? Então, dessa forma que eu vejo aí, usar uma plataforma sustentável, né? Um micro-organismo que consegue utilizar a energia luminosa do sol, que consegue utilizar, por exemplo, emissões de carbono para se alimentar, né? E se multiplicar fazendo essa fotossíntese. Então, usar essa plataforma sustentável e a produção de produtos, de biomoléculas que podem ser utilizadas para tratamento de doenças e muitas outras finalidades, né? Eu dei só alguns exemplos aqui. Então, gerando novos produtos e novos processos para a sociedade. Em relação à minha atuação como docente, né, falando em melhorar o mundo, acho que o professor, essa atividade, né, professor, é muito gratificante. Eu acho que eu contribuo um pouco aí para melhorar o mundo com essa formação de pessoas, né? Quando eu vejo os alunos motivados, tanto na graduação como na pós-graduação, se formando, aprendendo, se engajando, isso me motiva e eu acho que são contribuições boas aí para o mundo. E nessa linha, qual que é a melhor parte de se trabalhar com micro-organismos? Bom, os micro-organismos, eu sou suspeita para falar, mas eles são incríveis, né? Muitas pessoas veem, a sociedade muitas vezes vê os micro-organismos como maléficos, né, causadores de doenças, mas eu vejo os micro-organismos como organismos incríveis que podem produzir produtos para nós, podem auxiliar na natureza, na nossa alimentação. Eles vivem no ambiente, em nós, e isso por conta da flexibilidade metabólica que eles têm. Eles conseguem sobreviver em diferentes condições e tem muitos potenciais de aplicação. E tem uma parte ruim de trabalhar com micro-organismos? Não tem. Tô brincando, sempre tem. Bom, uma parte ruim, vamos dizer assim, na pesquisa, é que os micro-organismos são organismos vivos. Então, você não tem um controle completo, né? Eles têm uma variação grande a cada vez que você coloca para cultivar, né? Então, essa variabilidade, pensando em experimentos, né, acaba sendo, às vezes, uma dificuldade. E um outro problema, e um probleminha, né, de quem trabalha com um micro-organismo, é que, geralmente, a gente quer trabalhar com cultura pura, só um micro-organismo, né? E aí, o que acontece? Às vezes a gente tem um contaminante, a gente fala problema de contaminação, é porque outros micro-organismos vão crescer junto e a gente não quer. Aí quando isso acontece, acaba o experimento e começa tudo de novo.
A gente tem uma piada, algo mais jocoso, tipo assim, na química a gente usa para se proteger dos elementos. Na biologia a gente usa para proteger os elementos de outros elementos. E a gente pode escolher essa área. Por que escolher essa área é uma boa ideia? Bom, é necessário, né, a formação de profissionais que consigam atuar na área da biotecnologia em geral e, falando mais especificamente das microalgas, hoje no Brasil não tem empresas, né, tem uma empresa que eu conheço e muitas outras startups estão começando mais com pesquisa, então eu considero o Brasil um país que tem muita oportunidade aí para poder desenvolver essa produção comercial de microalgas, então eu acho que a gente precisa de profissionais aí preparados para isso, assim que a gente tiver essa produção comercial, por exemplo. Também tem muito a ser estudado na área da biotecnologia de microalgas, né? Só para você ter uma ideia, se eu coloco a palavra-chave, né, numa busca, numa base de dados, microalgas, né, em inglês, microalgae, aparece um aumento muito grande de número de estudos em 2008 somente, enquanto bactérias, né, iniciaram a ser estudadas há muito mais tempo, mas as microalgas ali em 2008 que a gente vê um aumento. Então, tem muito a ser estudado, tem muito a ser descoberto sobre elas, então a gente precisa de profissionais também na pesquisa, né, investigando tudo isso, explorando, né, todo esse potencial. Boa. E já que a gente falou sobre precisar de profissionais, quais competências você acha que precisaria ter num profissional da área? Quando eu penso competências, pensando na área que eu atuo hoje, né, de biotecnologia de microalgas, se eu pensasse que formação eu precisaria para atuar onde eu atuo hoje, eu diria que um estudante, né, que entrou para o curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia, aqui na UFABC, ou Ciências Biológicas, Biotecnologia, Farmácia, Química, engenharias, né, seriam ótimos profissionais trabalhando nessa área, compondo grupos de pesquisa nessa área. Agora, quando fala assim, por exemplo, de competências, talvez fundamentos, né, que um profissional, né, um aluno precisaria ter para trabalhar nessa área que eu atuo, por exemplo, biologia molecular, biologia celular, bioquímica, seriam disciplinas muito importantes, né, para aprender. O indivíduo teria que ter características, né, de cientista, ser observador, gostar de trabalhar na minha área, né, cientista na minha área, trabalhar na bancada, e ter muita persistência, resiliência, para conseguir, né, ter sucesso aí, estar sempre, se manter motivado, acho que é isso. E aprender que ciência também se faz no erro, especialmente você, aluno de bases experimentais, que toda hora que deu erro, tipo, fica, meu Deus, o experimento deu errado. Isso também é um resultado válido. Seu professor não vai te reprovar por isso. Exato. Você comentou sobre a necessidade de profissionais na área e também tem muita experiência com iniciação científica e tal. Quais dicas você daria para algum discente, por exemplo, discente da UFABC que quer ingressar tanto na sua área, iniciação científica, ou em outra área? Quais dicas você teria? Bom, ao longo, assim, da minha carreira e com a minha experiência, né, eu enviando e-mails, na verdade, essa é a minha dica, né? Envie e-mail. Você muitas vezes não conhece, vai encontrar o nome de um docente no site, você vai ver a área que ele trabalha, envie um e-mail. E uma dica para o e-mail, né? Pesquise um pouco sobre o currículo desse professor para saber com o que ele trabalha. É isso mesmo que você tem interesse? Aí você demonstra esse interesse no e-mail, né? Eu acho que tem grande chance de professor, né, ver e marcar uma reunião e querer te conhecer melhor. Já nos encaminhando para o fim da entrevista, tem alguma mensagem que você gostaria de passar para os nossos futuros cientistas? Bom, tem muitas mensagens, né, se for pensar, mas quando você me faz essa pergunta, eu começo a pensar um pouquinho sobre a minha trajetória. E na minha trajetória, eu acho que foi uma longa trajetória, né, de
atuação na ciência, desde a iniciação científica até o mestrado, doutorado. Muitas vezes eu tive medo de entrar em contato com um professor de uma universidade renomada, né, ou de ir para fora do país quando eu fui, mas eu fui. Então, tem medo, vai com medo mesmo, né? Então, quer tentar, tenta, né? O não você já tem. Então, eu acho que nessa trajetória eu amadureci bastante, tive muitas experiências que contribuíram, né, muito para o meu crescimento pessoal, profissional. Sou muito realizada e no que eu faço. E a mensagem seria isso, né? Não desistam, né? Continuem. Professora, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra de você ser a primeira que nós gravamos. Não sei se essa vai ser a primeira que está sendo exibida, mas foi a primeira que nós gravamos. Obrigado por acreditar na gente. Para você que está vendo aí, curte, comenta, compartilhe, faça essas coisas de youtuber. Não sou youtuber, não sei. Quem sabe esse canal seja monetizado um dia. Então, se for, se inscreva, deixa o like, envie para todo mundo. E por hoje é só. Fique de olho que vão ver mais entrevistas. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tá. Pesquisa, tipo, qual que é a melhor parte, aí depois tem uma pior parte. Pode ser? Pode ser, porque se fica a pior parte, né? Você tá falando que a minha linha de pesquisa é ruim. Assim, se o professor mandar e-mail, responde. Não faça que nem minha amiga que não respondeu o e-mail de iniciação científica. E perdeu. Eu já mandei e-mail, às vezes eu não respondo, mas e já aconteceu de eu mandar pro aluno, olha, tem aqui uma vaga disponível, você mandou e-mail. Faz um tempo, às vezes o aluno manda, depois de 2 anos eu mando, viu? Você ainda tem interesse?